dar uma palavra forte para você nessa manhã. Eu quero que algumas chaves sejam viradas na tua vida. Sabe, irmãos, tem uma música que diz assim: não morrerei. Eu não canto, gente. Gigi, cadê Gigi? Vê se Gigi. Para de me olhar, Gigi. Tem uma música que diz... Não olha. Tá? Tô só assim, falando a música. Tem uma música que diz assim: não morrerei. Vou nem cantar, vou falar agora. Antes da promessa não se cumprir. Já ouviram essa música? Eita, irmãos, mas eu quero quebrar um biscoitão hoje. É possível morrer sem a promessa ter sido cumprida na sua vida. É possível. Porque a Bíblia ela diz: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, toda ministração você vai ouvir de mim até enjoar. Que a Bíblia tem muitas promessas. Mas antes de cada promessa tem uma condição, tem um princípio. Quando a Bíblia diz: olha, você quer comer o melhor dessa terra? Você diz: quero o melhor dessa terra. Quero todas as promessas de Deus para a minha vida. Quer? Você quero. Aí ele diz: olha, mas se me ouvirdes. Ouvir é o que, irmãos? Ouvir é obedecer. Ouvir é cumprir princípios. Então você tenha certeza, todas as promessas de Deus, nenhum plano de Deus na sua vida vai ser frustrado se você andar alinhado com a palavra e com a vontade de Deus. É assim que funciona, irmãos. Nós não podemos crer numa doutrina de uma super graça, de uma graça sobre graça, que a gente faz o que quer e não precisa se submeter ao Senhor e que simplesmente vai acontecer. Não é assim. Na Bíblia nós vimos histórias de pessoas que morreram sem alcançar a promessa. E Deus não deixou de amar essa pessoa por conta disso, entenda. Deus ele não muda, ele ama do mesmo jeito. Mas a gente vê, a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, conversava face a face. Era aquela coisa assim, de amigo íntimo. Deus gostava tanto de Moisés que ninguém nunca achou nem seu corpo. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou. Uau! E ele deu uma promessa a Moisés e disse: olha, Moisés, tem isso e isso para a tua vida. Tem uma terra de Canaã para você, que mana leite e mel, bombástica. Mas no meio do percurso, Moisés não obedeceu a uma instrução do Senhor. E aquela instrução fez com que ele não alcançasse a terra prometida. Deus não deixou de amar, Deus não deixou de sepultá-lo, eu digo com as próprias mãos. O propósito não deixou de ser cumprido, mas Deus teve que levantar outro. Porque no meio do percurso, aquela pessoa decidiu desobedecer. E isso fica de lição para nós. Então, irmãos, existem chaves na Bíblia que vai te levar ao cumprimento dessa promessa. E uma dessas chaves poderosa é o perdão. Sabe, irmãos, que eu fui tentada a não colocar o tema da promessa, da ministração no cartaz. Vou botar só a foto, culto domingo de manhã, para a igreja encher. Mas eu fiz questão de botar: perdoe e viva o novo. Para vir quem realmente quer viver o novo. Para vir quem realmente quer entender o que Deus quer para a sua vida. Sabe, irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra profética. O ano do novo de Deus. E eu estou vivendo esse novo em vários aspectos da minha vida. Mas sabe que nós chegamos agora no meio do ano. Ainda tem mais 6 meses do novo de Deus. E eu não sei você, mas eu quero receber ainda mais o novo de Deus. Então, irmãos, você que chegou aqui, você é homem macho, é mulher fêmea. Você veio, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o povo, ele padece por falta de conhecimento. E eu estava conversando com o pastor Júnior, né, meu esposo, essa semana. Estamos fazendo o que o pastor Júnior chama de au, supletivo pastoral. A gente está indo para a igreja lá, Zona Norte, e ele está tendo umas conversas, umas instruções de Deus para nossas vidas. E ele disse assim: eu nunca vi ninguém falar o resto desse versículo. O povo padece por falta de conhecimento. Mas essa outra parte do versículo diz assim:
E falta conhecimento ao povo porque os sacerdotes não estão falando. Eita! Então, se a igreja está padecendo, é porque não está vindo, talvez, um alinhamento muitas vezes para você. Você vai dar glória a Deus por mim, aleluia! Eita, aperta os cintos, irmãos. Palavra de alinhamento, de exortação para o teu crescimento e para viver o novo. Então, vocês não vão padecer por falta de conhecimento, sabe? Nós precisamos tratar o nosso coração com máxima urgência para poder entender o que Deus está querendo para nossas vidas. Vamos lá? Então, em Mateus 6:9, quem aqui já orou o Pai Nosso alguma vez na vida? Todo mundo? Eu vim de uma família católica, onde algumas palavras da oração do Pai Nosso eram diferentes. Mas no Pai Nosso, ele diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos lá, gente? Orar o Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas você que cresceu na igreja católica, traduziu aqui de uma forma bem mais fácil. Como é que a gente orava? Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aos nossos ofensores, a quem nos tem ofendido. Então você está dizendo assim a Deus: olha Deus, o Senhor precisa me perdoar, porque a Bíblia diz que se eu perdoar, eu também encontrarei o teu perdão. Você está orando isso muitas vezes ao Senhor de forma automática. E na mesma oração ali do Pai Nosso, no versículo 14, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é Natália que está falando, é a Bíblia que está falando. A Bíblia nos fala numa parábola do credor incompassivo, não precisa abrir, eu não vou ler, Mateus 18, a partir do versículo 23. Ele fala de uma parábola onde o Senhor, um grande rei, tinha um servo e aquele servo lhe devia muito dinheiro. E ele disse: vem da mãe, vem do filho, prende, cobra. E aquele servo foi aos pés daquele rei e disse: ai Senhor, por favor, me perdoa, tenha de misericórdia de mim, me dê mais uma chance. E o rei faz: tudo bem, perdoadas estão as tuas dívidas. E aquela pessoa sai, teve a dívida perdoada. E quando chega mais à frente, encontra alguém que estava abaixo dele. E ele cobra um valor financeiro muito mais abaixo. Era como se fosse, vamos colocar assim, 3 milhões de reais a dívida que ele tinha com o rei. E a dívida que ele tinha era de 300 reais. E ele diz: você tem que me pagar a dívida. E ele: ah Senhor, me perdoa, me dê mais uma chance. Não, que você vá preso ao calabouço, eu não vou te perdoar. E o rei ficou sabendo disso. E o rei disse assim: como é a história? Na versão nordestinês. Como é a história? Eu acabei de perdoar uma dívida de 3 milhões de reais para essa pessoa. E essa pessoa não teve coragem de replicar esse perdão, perdoando uma dívida de 300 reais. Faz o seguinte: porque você não obedeceu, porque você não me usou como exemplo, porque você foi um péssimo exemplo, você vai preso, entregue-o aos verdugos, a Bíblia fala. E os verdugos, nós vamos falar mais um pouco, são espíritos mesmo, atormentadores. Mas sabe que essa parábola, Jesus está fazendo uma comparação ao grande perdão que ele nos deu, uma dívida de 3 milhões de reais que a gente não ia conseguir pagar. E ele está dizendo: olha, se eu conseguir pagar, se eu conseguir te perdoar, algo tão sério que você sozinho não poderia pagar, não merecia, quanto mais você perdoar uma pessoa que não foi nem metade do que eu fiz por você. Entregue aos verdugos. E verdugos significa mesmo tormento. Verdugos, na Idade Média, naquela época, eram pessoas que estavam lá no xadrez, na cela, né? Simplesmente, acorda que é hora de apanhar, esculete nas costas.
Acorda que é hora de apanhar de novo. Trep, vapo, vapo. E aquele cara passava o dia ali preso numa corrente, sem comida, sem bebida, sendo atormentado por vozes de que ele ia morrer, você vai morrer aí, você não merece perdão, acorde que você vai apanhar a pisa do dia. Sabe que quando a gente não perdoa, a gente vive debaixo desses verdugos, desse tormento na nossa mente. É um tormento tão grande que você acorda pensando, almoça pensando, dorme pensando. São espíritos atormentadores. Nunca se teve tanta doença psicossomática por conta da falta de perdão, por conta da amargura. Eu não sei você, mas se você já teve essa oportunidade de ter muita raiva de uma pessoa ou está tendo, você acorda pensando, come pensando, você às vezes tem ansiedade porque você para de respirar de tanta raiva que você está daquela pessoa. Isso é um tormento, irmãos. Você está se matando, literalmente, mentalmente, espiritualmente e corporalmente. Você está morrendo e não sabe. Já se diz que a falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Porque enquanto você está ali se acabando, a pessoa está prosperando. Amém? Engole essa, toma água que vem mais. Aleluia. E quando eu comecei a pensar sobre esse espírito atormentador, que leva você à loucura, você não consegue pensar em outra coisa. Eu me lembrei de Saul. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração sobre essa palavra. A Bíblia diz em 1 Samuel 18, versículo 7, que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. E surgiu aqui insegurança por parte de Saul e ciúmes por parte de Saul. Mas aquela insegurança e aquele ciúme começou a virar tormento, começou a virar loucura, porque ele não conseguia pensar em outra coisa, se não fosse acabar com a vida de Davi. E a Bíblia diz que ele estava tão enraivecido que no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus, abre parênteses, não foi Deus que mandou esse espírito maligno, mas quando os judeus escreviam a Bíblia, nesta época do Antigo Testamento, eles achavam que tudo vinha de Deus. Um raio vinha de Deus, o fogo vinha de Deus, a nuvem boa vinha de Deus, o resto vinha de Deus. Então, que o espírito maligno estava vindo da parte de Deus. Foi escrito assim, mas não é assim. Amém? Quando nós damos vazão à raiva, ao ódio, nós abrimos uma brecha no reino espiritual e nós permitimos que esses verdugos, esses atormentadores, comecem a vir para a nossa vida. Então a Bíblia diz que no dia seguinte um espírito maligno da parte de Deus, já expliquei, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. Surtou. Gente, eu li a Bíblia toda há 3 anos. E eu escrevi aqui, misericórdia, surtou. Eu lendo depois é que eu acho engraçado. Mas na frente eu li a morte de Jonathan, do amigo de Davi, aí eu escrevi assim do lado, poxa, e uma carinha com lágrimas. Né, gente? Pra que novela, minha gente? Pra que novela se a gente tem a Bíblia? Novela é tudo mentira e ele leva pro caminho ruim. A Bíblia é tudo verdade e você fica pegado como se fosse um filme. É muito bom a Bíblia, eu fico assim super empolgada pro resto da história. Então, Saul, porém, teve uma crise de raiva em casa e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou dizendo, encravarei em Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Quando Saul surtava em casa, ele ficava tão louco que os servos de Saul chamavam Davi, porque ele tocava a harpa, e chamava Davi para acalmar Saul naquele lugar. Então, Davi já tinha sido,
ungido rei, mas ele simplesmente ia servir naquele tempo com o que tinha a Saul. E o pessoal dizia, corre, 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 Davi. Então imagina a cena, minha gente. Saul lá, louco de raiva, Davi tentando acalmar com a harpa, e Saul pegando a lança e metendo em Davi. Tá, e a pessoa querendo acalmar, e Saul se desviava, e Davi se desviava, e Saul tentando novamente meter a lança em Davi. E quantas vezes nós estamos assim, sem forças? A Bíblia, nos mostra, muitas vezes a gente diz, ai Senhor, eu preciso me livrar disso, mas vem aquela seta e não, mas não perdoa. Continua aquele ódiozinho dentro do teu coração porque você está certa. O orgulho maior do que a paz em Deus. Uau! Então, Saul, ele tinha algumas motivações para querer matar Davi. Ele queria matar Davi porque ele ardeu de inveja pela maior popularidade de Davi em Israel. Saul tentou matar Davi por ciúmes da bênção de Deus sobre sua vida. Saul tentou matar Davi porque ele simplesmente teve uma resposta carnal à vontade que Deus já tinha revelado. Saul ardeu de inveja pela popularidade de Davi. Então Saul, com muita raiva, tentou matar Davi diversas vezes. A Bíblia diz que Saul tentou matar Davi jogando uma lança nele, nessa passagem que eu te falei. Saul tentou matar Davi enganando-o para poder lutar contra os filisteus, para ver se ele morria numa guerra. Depois Saul tentou matar Davi ordenando aos seus servos mesmo, eu botei para uma guerra, usei uma estratégia, vê se ele morre lá na guerra. Não morreu. Aí foi, vou ser mais direto agora, pega os servos e mata Saul, mata Davi. Mas ele não morreu. Saul tentou matar Davi de novo, jogando uma lança nele de novo. Tentou matar Davi enviando mensageiro para matar. Tentou matar Davi procurando sua vida na casa de Samuel. Saul tentou matar Davi ordenando que o próprio Jonatas o traísse. Jonatas era o melhor amigo de Davi e filho de Saul. E ele simplesmente começou a espalhar a sua amargura para outras pessoas. E disse assim, eu sei que tu gosta de mim, que tu é meu filho e que tu me respeita. Faz o seguinte, trai Davi por mim. Mas Jonatas, ele era fiel ao Senhor, mais do que fiel ao seu pai, não por desonra, mas porque ele preferia obedecer ao Senhor. Quando a gente está na polícia, no militarismo, a gente diz que ordem absurda não se cumpre. Amém. E é isso que acontece com quem está amargurado. Ele tenta pegar pessoas que você acha que tem mais afinidade com você e tenta contaminar as outras pessoas em desfavor daquele que você tem raiva. Mas sabe que essa história toda me chamou muita atenção porque Davi, ele teve 3 atitudes que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A Bíblia diz, a primeira atitude que eu quero falar com você é: se afaste de pessoas assim e procure refúgio no Senhor. A Bíblia fala que Davi, ele se afastou e ele começou a fugir na sua adolescência, e ele passou 13 anos fugindo de Saul. E ele ficou lá na caverna de Adulão, que eu vou falar um pouco mais. Mas em 1 João 3, 13 ao 15, na versão NVI, a Bíblia diz assim: olha, meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Uau! A Bíblia está dizendo assim, olha, se você não ama, você não está vivo. Você está morto, os seus delitos, os seus pecados, você precisa amar. É pior do que assassino. E a Bíblia diz assim, mas irmã, você pode me dizer, eu não mato ninguém, não sou pior do que assassino nenhum. E a gente na escola de ministros, recebendo uma aula poderosa do apóstolo Guto sobre qualificados para o ministério, apóstolo Guto citou esse versículo e disse assim, sabe qual é o pior assassino? É o assassino de influência. Uau! É aquele que não se conforma enquanto não matar a influência do outro. Fuja de pessoas assim.
refugia-se de pessoas assim. Davi queria se defender, mas ele preferiu se calar em sua caverna. Isaías 53, 7 diz assim, está aqui falando de Jesus. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores. Mas mesmo assim, Jesus não abriu a boca. Sabe que às vezes é necessário a gente fugir de influências assim, para que você não peque mesmo. Para que você não abra a sua boca e faça o que a pessoa está fazendo com você. Refugie-se na caverna de Adulão. Sabe, a caverna significa refúgio. Adulão significa refúgio. Quando a gente fala em se refugiar na caverna, a gente não está falando de você se deprimir com o que os outros estão falando de você, não. Pelo amor de Deus. Caverna é lugar de oração. Caverna é lugar de jejum. Caverna é lugar de louvor ao Senhor. Nos meus piores momentos, onde as minhas emoções estavam bem abaladas, eu corri para a minha caverna. Senhor, tira isso de mim, Senhor. Eu jejuo aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Sabe para que a gente jejua, irmão? Não é para matar o outro, não. Isso é feitiçaria. A gente não jejua. Eu vou jejuar, que é para Deus fazer o que eu estou querendo. Ele não vai fazer, porque Deus não muda. Ele vela pela sua palavra. Você vai jejuar para esse espírito carnal que está dentro de você, fazendo você odiar o outro. Vai embora. Esse espírito atormentador, vai embora. Esse espírito de loucura, vai embora. Esse surto que você está, vai embora. E você vire crente. A caverna, o refúgio, serve para isso. Para você matar a sua carnezinha orgulhosa. E você alinhar o seu coração com o coração do Senhor. Foi na caverna que ele salmodiou e cantou ao Senhor, dizendo, querem me perseguir, mas tu és o meu refúgio, a minha força, a fortaleza. Foi na caverna que ele descobriu quem verdadeiramente precisava se associar com eles, aqueles que ninguém dá nada. Davi disse, vem pra cá, que eu vou fazer de você um valente. Ele ressignificou, ele trocou o foco. Porque muitas vezes quando a gente está magoado com as pessoas, a gente esquece que tem 1000 pessoas apoiando você e foca só naquele que não está lhe apoiando. E eu só me lembrei de Elias, na caverna de novo. Elias lá deprimido, disse, Senhor, Jezabel quer me matar. E só tem eu, só sobrou eu. Aí Deus fala assim, menino, para disso, deixa de tua coisa. Eu guardei 7.000 profetas que igual a você não renderam os joelhos. Não se dobraram os joelhos. Então, quando você está amargurado, né? Quando você está amargurado porque alguém te feriu, gente, você esquece de viver o belo da vida. De sair com os amigos que estão com você, com a família que te ama, e você foca no seu mau humor, pensando naquele que está contra você. Igual a Elias. Aí Deus faz assim, menina, para de pensar em fulano, em fulana, e foca nos 7.000 que não se dobraram os joelhos. Oh, aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Então, caverna é lugar de refúgio. O segundo tópico que eu quero falar com você é não se vingue. 1 Samuel 24, a partir do versículo 4. Eu acabei de ler para vocês as motivações que ele tinha para matar Davi. Era o maior ou não era? Saul perseguiu demais, menino. Que negócio. É um filme de... uma série, não é nem um filme, é uma série. 1ª, 2ª, 3ª temporada. Mas, não se vingue. Refugie-se. Não se vingue. 24, versículo 4, na parte B, diz assim. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois que sentiu Davi bater-lhe o coração, por ter cortado a orla do manto de Saul, disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhe permitiu que se levantassem contra Saul, retirando-se Saul da caverna
prosseguiu o seu caminho. No versículo 8, parte B, continua. Olhando Saul para trás, inclinou-se a Davi e fez reverência com o rosto. Por que dá ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te o mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém, a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor ao teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Uau! Aqui fala que na loucura de Saul para destruir Davi, ele entrou em uma caverna e Davi, ligado todo nas paradas, viu Saul e os amigos de Saul, os valentes de Davi, disse assim: olha, se vinga, aproveita que ele está aí bem pertinho de tu, a hora da virada chegou, vai lá e mata Saul. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai não sei o que, e vai se arrepender. Já viu essa música? A vingança gospel. Aí Davi diz assim: rapaz, eu até podia. E eu vou lá cortar um pedacinho da manta dele. E quando cortou, disse a ele: olha, eu tive até vozes de pessoas revoltadas, amigos, não foi nem por mal, para poder te matar. Mas eu não te matei não. Porque eu não tenho nada contra ti, meu rei. Meu coração está limpo, porque você me persegue. E eu amo essa parte quando Davi diz que o Senhor julgue entre mim e ti. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com o pastor Felipe, que ficou encucado em mim de tanto ouvir, que chega era chato. O justo não se justifica. Você não precisa estar dando explicações para aquele que tem raiva de você, para aquele que fala... Irmão, sabe por quê? Eu entendi. Depois do pastor Felipe falar 1 ano, 2 anos, 3 anos no meu pé do ouvido. Eu entendi, sabe por quê? Porque você pode se justificar o que for. Quem está com raiva de você, espírito de loucura, não está nem ouvindo. Se o próprio Espírito Santo não está convencendo você, é que não vai. Então faz que nem Jesus, ó. Como ovelha indo para o matadouro. Fecha a tua boquinha. Fecha a tua boquinha. Muitos vão perguntar, tá tão calado, não diz nada, nem se manifesta, nem briga com a pessoa, nem pergunta mais nada. Que o Senhor julgue entre mim e ti. Aleluia. Pra você ficar animado com essa palavra. Irmão, eu estou lendo a Bíblia, irmão. Olha, depois que o pastor Júnior me deu os cataplef. O povo, por falta de conhecimento, porque o sacerdote não fala, eu digo: eu vou falar. Vou falar. Tá doendo, né? É verdade. O diabo vai te dar a oportunidade de pagar o mal com o mal, mas não se deixe corromper, pague o mal com o bem. Romanos 12, capítulo 9, versículo... Romanos capítulo 12, versículo 9. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Uau. O amor seja sem hipocrisia. Detestar o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No versículo 18 ele diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Não dei lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal,
mas vence o mal com o bem. Tinha uma música dos anos 1900, de um desenho, que dizia assim: o bem vence o mal, espanta o temporal. Isso aí eu vi no YouTube. Eu vi no YouTube, porque eu sou de Sacha pra cá. Irmãos, não paga o mal com o mal não, irmão. Muito pelo contrário. Faz o bem, faz o bem, faz o bem. A Bíblia diz aqui, você fazendo o bem, você está amontoando brasa na cabeça da pessoa. Tu já imaginou tu com brasa em cima da tua cabeça? Incomoda, não incomoda? Porque é isso que o amor faz. Ele constrange e ele transforma. A pessoa está ali manifestada, querendo acabar com você. E você honrando, e você amando, e você falando bem, e você dando de beber, e você dando a outra face. Eu perguntei a pastor Júnior: Pastor Júnior, me explique o que é da outra face. Ele disse: irmã, da outra face não é ser besta, como as pessoas pensam. Da outra face é agir com misericórdia. Você está dizendo, não importa o que você faça, ou fale, ou tente fazer comigo, eu ajo em misericórdia com você, lhe dando a outra face. E isso, você vai estar amontoando brasas vivas na cabeça da pessoa. O amor, ele constrange e ele transforma. Aleluia! 1 Coríntios 13, 5 diz assim: o amor, ele não maltrata. Ele não procura seus próprios interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. Ai, meu Deus, a amargura faz com que o seu orgulho esteja lá em cima. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor não procura seus próprios interesses. Você prefere o outro a você. Não se ira facilmente e não guarda rancor. E eu abro um parênteses aqui para os casamentos. Casamento feliz é aquele casamento que não procura seus próprios interesses, está sempre procurando o interesse do cônjuge, do outro. O que é que eu posso fazer para o meu marido para ele ficar mais feliz? O que é que eu posso fazer pela minha esposa para ficar mais feliz? O casamento não é lugar de você procurar seus próprios interesses. Se você está casando para se dar bem na fita, não, irmãos. Você está casando para fazer o outro se dar bem na fita. Amém? Não se ira facilmente. Tenha paciência com a sua esposa, com o seu marido. Mas principalmente, não guarde rancor. Não guarde rancor. Teu marido morre hoje, a mulher morre amanhã e você morreu, meu Deus, com rancor. Misericórdia. Faça as pazes logo. Não deixe a ira dormir com você na cama, irmãos. Porque você não sabe nem como vai acordar. Então faça logo as pazes. Fecha parêntese, 1 Samuel 26, do 8. E outra vez Abissai disse a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso nem um segundo golpe. Meu irmão, cara, era os valentes de Davi, era macho mesmo. E Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma essa lança que está na sua cabeceira, a bilha d'água, e vamos embora. Davi teve outra oportunidade de matar Saul, mas mais uma vez ele disse ao seu valente que não iria colocar a mão em desfavor de um ungido do Senhor e que iria chegar o tempo em que alguém ia ferir ou ele mesmo morreria. O que é que Davi está nos ensinando aqui, gente? Que o mal por si só se destrói. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. O mal, por si só, se destrói. Porque a Bíblia diz que o preço do pecado é a... Então você não precisa matar ninguém, irmãos. Matar a influência de ninguém. Você não precisa matar essa pessoa dentro do seu coração. Porque o mal, ele por si só, se destrói. Quando você está com o Senhor, Deus, Ele tira o mal e o bem fica.
Amém? Glória a Deus. No capítulo 31, Davi acabou de dizer, olha, eu não vou matar ele não, Deus me livre. Deus me livre, levantar a mão contra o ungido do Senhor, alguém vai matar ele, ele vai ferir alguma coisa tipo. Capítulo 31, versículo 4, fala da morte de Saul. Então disse Saul ao seu escudeiro, no meio de uma guerra, estava tão difícil. E Saul disse assim, olha, arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim, orgulho até o fim. Percebeu? Ele estava lá no meio da guerra e Saul disse assim, olha, essa guerra já está perdida. Me dei mal, me quebrei. Pega logo essa tua espada, enfia em mim, para que os meus inimigos não escarneçam de mim. Ele estava preocupado com a imagem dele, com o orgulho dele até o final. E aí, o escudeiro disse assim, Deus me livre que eu faço isso. Aí ele mesmo, Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Ele se matou, porque ele não aguentava alguém dizer que alguém foi maior do que ele. O mal, por si só, se destrói. Terceiro tópico. Mantenha a honra e prospere. Agora, 1 Samuel. Tem que sorrir, gente. Sorri aí, ri aí. Dá um glória, minha gente. Dá um glória. 1 Samuel 31, 12. Depois da morte de Saul. Saul pegou os valentes, porque os valentes era valente, viu? Valente, né? Tem cada cena aqui desses valentes, que quando você lê, é uma minissérie. E os valentes lá, depois da morte de Saul, no versículo 12 diz, todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-Sean. E vindo a Jabes os queimaram, tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. E jejuaram 7 dias. Davi honrou Saul até o fim. Ele honrou Saul, disse, ó, vai vocês, os valentes, tudinho, que é tudo homem macho, pega lá o corpo dele, dos filhos, queima pra gente fazer um negócio bonito e todo mundo vai jejuar agora a morte de Saul. E quem tá perto de Saul diz assim, tá doida? A pessoa bota pra quebrar em tu e tu ainda estás honrando. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 11. E então, chegou uma pessoa dizendo que matou Davi, Saul, aquela coisa toda. A Bíblia diz no versículo 11, então apanhou Davi as suas próprias vestes e a rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele pós-morte de Saul. Prantearam, choraram, jejuaram, até a tarde por Saul. E por Jonatã seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque eles tinham caído à espada. Houve pranto, houve dor. Davi estava ensinando ao povo, olha, não te alegra com a desgraça dos outros, não. Você tem o coração de Jesus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E quem tem o coração de Deus, chora com os que choram, se alegram com os que se alegram. A gente não comemora, irmão, desgraça de ninguém. Porque a Bíblia diz que aquele que acha que está de pé, vigie para que não caia. É o temor ao Senhor, é o temor ao Senhor, é o temor ao Senhor. É o segredo para todas as coisas. E a Bíblia diz que no meio do lamento, Davi ainda fez um hino, um louvor. No versículo 23, olha o louvor que Davi fez. 31, 23. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que águias, mais fortes do que leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. Sabe o que isso aqui me mostra? Que além dele não desonrar, ele ainda disse assim para o outro, eu não quero que você desonre. Mas eu não só não quero que você desonre, como eu vou ensinar você a elogiar. Da sua boca só vai sair honra.
Aí ele começou a relembrar aqui as coisas que Saul fez de bom. Olha, as servas tudinho, ele vestia vocês do mais puro linho aqui, viu? Ele era forte, bonito. Em um dos livros de Kenneth Hagin, ele fala que foi pro enterro, o cara era praga, irmão. O cara era praga na vizinhança. No dia do enterro, todo mundo falando um negócio, eu falava ruim, graças a Deus, o homem morreu, esse homem era praga, né? Aí deram a oportunidade para Kenneth Hagin falar da vida daquele irmão, daquela pessoa, que todo mundo está dizendo que era praga. Aí Kenneth Hagin diz assim, ele tinha lindos olhos verdes, mas não abriu a boca. Kenneth Hagin fala de uma situação, ele diz, irmãos, eu passei anos e décadas sem uma dor de cabeça, porque eu não abria minha boca para falar de ninguém. Teve um dia que vieram falar mal e eu não respondi, não elogiei, nada. De noite uma dor de cabeça. Aí ele disse que chegou para o Senhor e disse, Senhor, por que eu estou com dor de cabeça? Estou julgando a mim mesmo, eu não falei mal de ninguém. Aí Deus disse assim a ele, você concordou no seu pensamento. A Bíblia diz que tinha um cara, Kenneth Hagin diz em um livro que tinha um pastor de outro ministério que arriava meião no ministério de Kenneth Hagin. Mas depois de uma conferência, aquele homem se rendeu e chamou Kenneth Hagin para ministrar na sua igreja. E quando Kenneth Hagin foi ministrar, ele disse assim, Kenneth Hagin, eu queria te pedir perdão, Hagin. E ele, diga, eu falava muito mal de você. Aí Hagin disse, eu sei. Ele disse, você sabe? E mesmo assim veio ministrar na minha igreja. Aí ele disse, quem não decidiu andar em amor foi você. Eu andei em amor. Aleluia. 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 Oh, glória a Deus. Esse tópico 3, não sei se você prestou atenção, mas eu disse, mantenha a honra e prospere. Porque ele manteve a honra no capítulo 2. Diz assim, no versículo 6, 2, 6. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade. Eu vos recompensarei este bem que fizestes. O Senhor estava vendo o coração de Davi e estava dizendo ao próprio Davi, olha, quem te recompensa sou eu. Agora, pois, sejam fortes as tuas mãos, sede valente, pois Saul, vosso senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Irmãos, você não precisa que o povo veja nada. Nada. O Senhor está vendo o teu coração, e é Ele quem te eleva entre muitos. Daniel 4,17, quando eu li isso, minha vida mudou. Quando eu li isso, minha vida mudou. E dizia assim, é o Senhor que bota quem Ele quer, onde Ele quer. Irmãos, quando você está firme no propósito, não tem diabo dos infernos que desvie você. Firme no propósito, firme no propósito, firme no propósito. Aleluia, aleluia. Aqui eu falei a gente sendo perseguido, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, prepara o coração. A Bíblia diz, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não passe de perseguido para perseguidor. Não deixe o espírito de loucura surtar você. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, porque dele vai proceder todas as fontes da sua vida. Guardar o coração é extremamente necessário para que a gente mantenha o foco. Irmãos, quando Deus me disse, eu estava amargurada, vocês me dão mais 3 minutinhos, acabou meu tempo, mas eu estou finalizando. Quando Deus me disse assim, Natália, sabe por quê? O diabo lança essa isca da amargura e da ofensa com um intuito só, tirar o teu foco. Porque você está vindo aqui para a igreja, louvado seja o Senhor, meu amo, te adorão, rei do rei. De repente uma pessoa tem amargura. Deus está ali onde Davi está, Deus está ali.
Oh, Deus, eu te amo. Davi, tu é Deus, se levanta, tu é Deus. Isso, fica chique, igual a Deus. Aí Deus está ali, faz assim, Davi, venha, né, venha. E eu estou, Senhor, vou te adorar, vou te adorar. E Deus feliz comigo. Aí, de repente, uma pessoa me ofende, a amargura. Aí eu, peraí, Deus. Olha eu cortando o caminho. Olha eu tirando o foco. Olha eu me desviando. Olha Deus onde está. A Bíblia diz em Apocalipse, volta de onde caíste. Estou dizendo que quando você cai não tem mais volta não, irmão. Muito pelo contrário. Apocalipse está dizendo, ei, volta ao primeiro amor. Quando tu conheceu aquela alegria. Irmão, não sei se você lembra quando você se converteu, mas você não queria saber de nada, você não prestava atenção em nada. Você via corações na sua frente. E Deus está dizendo, olha, volta ao primeiro amor, quando você me conheceu, não presta atenção em nada. Então eu estou aqui. Aí de repente, ó, tá sabendo que fulano disse de tu? Aí eu olho, tá sabendo que fulano falou? Tá sabendo que fulano quer? Aí eu digo, Senhor, eu preciso focar em ti. Eu volto ao primeiro amor. E eu tapo os meus ouvidos e vou para o meu refúgio. Irmãos, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Pode sentar, Davi, a Bíblia diz, olha, Paulo diz em Coríntios, eu não ando sem foco, como se estivesse esmurrando o vento. Você acha numa luta de boxe, o cara vai boxear o quê? O oponente. Mas o oponente está aqui, tu vai estar boxeando aqui. Paulo diz assim, olha, eu não ando como se estivesse esmurrando o vento. Eu ando com um foco, e o meu foco é Jesus. A Bíblia diz, e por isso, eu não estou dizendo que não dói não, irmãos, dói porque você é humano. Claro que vai doer. Aqui a gente não fala de super crentes. O que eu estou falando é para você aprender a levar as suas emoções ao Senhor. E te rende. Não precisa chegar, Senhor da glória, me perseguem, cantar um salmo. Sabe como é que eu chego para Deus, irmão? Deus, estou mal. Estou mal. E fala o nome da pessoa na oração. Olha, fulano está falando de mim. É tudo mentira. Ou então é tudo verdade, Senhor, eu errei. Pediu perdão. O Senhor não perdoou, ai, Senhor, e agora? Eu levo minhas emoções para o Senhor. Como um pai me ouvindo, eu não levo minhas emoções para o povo. E aí, esse é meu versículo também. Eu tenho tanto versículo, mas tem uns versículos-chave que me conduz. E aí Paulo diz assim, olha, é por isso que eu esmurro o meu próprio corpo, para que pregando a outros, eu não venha a ser reprovada. Quem nos aprova é o Senhor. Guarda o teu coração, esmurra as tuas emoções, esmurra o teu orgulho, para que pregando a outros, o diabo não venha dizer assim, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas quem é tu no mundo da moda que está abrindo uma brecha desse tamanho? Aí o diabo vem, lepte! Para que, pregando a outros, eu mesma não venha a ser reprovada. Guarda o coração, irmãos. Guarda o coração. Ofensa é só orgulho. É só orgulho. Mas Deus quer fazer assim com o nosso orgulho. Nos quebrar todinho, para que Ele possa nos moldar segundo a sua natureza. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Eu ganhei essa pulseira aqui da irmã Ione. E eu fiz questão de vir com ela. Ela diz assim, amor, família e fé. E essa tem sido a minha base. Fé para com Deus, amor para com as pessoas, juntamente com honra. E foco na minha família. Sabe, irmãos, quando eu entendi para que Deus me chamou, a minha oração foi, Senhor, eu não quero ganhar o mundo e perder a minha alma. Eu não quero ganhar o mundo e perder a minha família. Se o Senhor colocou toda essa palavra dentro do meu coração, para que eu possa treinar os meus 2 meninos a serem os servos valentes teus, eu estou feliz.
Não negocie seu tempo em família. É o seu primeiro ministério. É ali onde tudo vai ser alinhado. É ali onde você vai fluir o amor aqui dentro da igreja. E eu quero abrir um parênteses. Sabe quando foi que um dos meus orgulhos foi quebrantado dentro da minha casa? Quando eu bati no meu filho uma vez em Samuel e não devia ter batido. Eu me levei pelas minhas emoções. Deus disse assim a mim: peça perdão a ele. Irmãos, a maternidade e a paternidade, você fica numa moral, numa posição de que você está certo. Você é o certo. Você está errado para a criança. E Deus me disse assim: ensine o que é perdão. Isso é família. E, irmão, foi mais difícil pedir perdão para Samuel do que eu acho que para qualquer um aqui dentro da igreja. Porque nele eu tinha uma posição de autoridade que eu não podia falhar. Porque se você disser para o seu filho que falhou, você tem medo que ele lhe perca como referência. Ei, orgulho. E eu cheguei para meu filho e disse: meu filho, me perdoe. Eu não devia ter batido em você dessa forma. E ele chorou e um coração como de criança disse: mamãe, eu te perdoo. E eu estava ensinando a meu filho um princípio muito simples. Reconheça quando errar. Faça a sua parte pedindo perdão. E aceite as desculpas, aceite os perdões. Hoje na minha casa, gente, é algo tão diário. Eu briguei com os meninos essa semana. Eu disse: rapaz, vocês fizeram isso e eu disse que não era para fazer. E vieram os dois na cozinha: mamãe, me perdoe. Sabe por que eles me pediram perdão? Que eu ensinei. A maior ensinou, serviu, pediu perdão, mostrou que se pode errar e está tudo bem. Meu marido diz assim: olha, não tem problema de errar. Mas o principal passo é: reconheça, se arrependa e recomece. Isso a gente diz todos os dias lá em casa. Então, eu ensino isso a meus filhos. E eles chegaram na cozinha ontem mesmo: mamãe, me perdoe. E eu disse: está perdoado, Samuel. Está perdoado, Davi. E você não tem que dizer assim: está perdoado, mas olha, eu já lhe disse que não era para fazer. Irmão, você já deu o sermão. Simplesmente perdoe. Aceite o perdão. Você está ensinando a ele um princípio de relacionamento. Você está ensinando seu filho a relacionar-se com pessoas, a reconhecer quando erra, a pedir perdão, a recomeçar. Então ensine princípios básicos aos seus filhos, porque nós teremos igrejas mais saudáveis. Foi porque nós não tivemos muitas vezes valores cristãos em casa, que a igreja está todo mundo amargurado. Pode pisar no pé. Mas se a gente tivesse princípios básicos de amor, fé, família, você entende porque você precisa criar seus filhos no caminho do Senhor, com princípios básicos, bíblicos, sobre amor, sobre honra, sobre perdão e outras chaves. Aleluia. Irmãos, tem uma frase de Tony Cook, no livro Qualificados, que eu amei, que diz assim: o caminho para impedir que as críticas e oposições nos destruam é estar focados em um propósito maior que o nosso ego. Foca em Jesus. Foca em Jesus. Deixa teu ego. O propósito é maior. O propósito é maior. O propósito é maior. Não te perde no propósito por conta de ofensa, por conta de amargura. E eu queria indicar uns livros para vocês, para finalizar. Não sei se a mídia consegue projetar. São livros para você ler como uma pessoa, um membro comum, e para vocês como líderes. Então, um livro que mudou a chave na minha vida para que eu fosse uma boa ministra auxiliar e uma boa líder.
em momentos que as minhas emoções foram confrontadas, foi esse daqui. A formação de um líder, de Joyce Meyer. E diz assim, Joyce Meyer. E diz assim, a essência de um líder segundo o coração de Deus. Esse livro mudou a minha vida, irmãos. Esse livro foi uma virada como ministra auxiliar aqui na igreja. Como honra, como andar em amor, como guardar o coração. O outro livro para liderança, esse é demais. Em busca de Timóteo. Tem um resumo aí, Escola de Ministro, galera, cuidado do prazo. Estamos fazendo esse resumo na Escola de Ministro. E quando eu li esse livro, eu disse assim, meu Deus, porque eu não li antes. Irmãos, quem não leu ainda, que é ministro aqui na igreja, e que tem um propósito, que já sabe para que nasceu, leia. Você vai aprender a ser um bom ministro auxiliar. Agora eu quero indicar um livro para a igreja. 2 livros para a igreja. O Amor, o Caminho para a Vitória. Este livro quebra você todinha. Gente, eu me acabei de rir com o Jonathan. O Jonathan disse, meu irmão, eu li esse livro, velho. Eu pisava numa formiga e pedia perdão à formiga. É nesse naipe esse livro, Kenneth Reagan. Esse dos exemplos que eu dei aqui. E o outro livro é do pastor Cristiano Arcoverde, Livres da Amargura. São livros poderosos. Irmã, eu não gosto de ler. Deixa eu te dizer, irmãos. Você não sabe o que você está perdendo. Por quê? São pessoas que têm uma vida no ministério. 10 anos, 20 anos, 30 anos, que já passou por muita coisa, que você ainda está engatinhando. De repente, essa pessoa escreve um livro com todas as suas experiências e te dá de mão beijada. Então, são experiências que vão mudar a tua vida. Eu digo que o amor, o caminho para a vitória, irmãos, é igual a Bíblia. Se não fosse o apêndice, tem que estar do seu lado assim. Tem que ler todo ano, viu? Para não se amargurar. Amém, gente? Então, eu queria que você ficasse de pé para que a gente fizesse uma oração. Não quero chamar aqui você na frente. Não quero constranger ninguém. Esse não foi o intuito dessa ministração. Mas o intuito dessa ministração foi livrar você do mal. Amém? Pai, nós te rendemos graças por essa palavra. Nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor nos quer com o teu coração. Ó Deus, muito obrigada, porque a tua palavra diz que se nos mantivermos firmes no propósito, o Senhor vai nos manter em paz. Ó Deus, nós queremos a tua paz. A tua paz que foi paga por um alto preço. O Senhor morreu para que tenhamos a paz. A paz que excede todo entendimento. Ó Deus, que o nosso coração esteja sempre rendido a Ti. Sempre moldado em Ti, Deus. Eu não quero adoecer mentalmente. Eu não quero morrer espiritualmente. Eu não quero morrer corporalmente. Senhor, me livra de todo mal. Ó Deus, perdoa as nossas ofensas. Verdadeiramente como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Obrigada porque é o Senhor que nos justifica. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. Nos deixou a Tua palavra como guia, como manual. E por isso nós te amamos. Por isso nós te desejamos. Por isso nós ansiamos pela Tua presença. Tira toda a amargura. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a tirar a amargura do nosso coração. Para que nós verdadeiramente possamos ser chamados de Teus discípulos. De Teus discípulos em nome de Jesus.